Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo, um tema relevante sobre o mundo dos negócios, mas também comentamos notícias, acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobiz.com, onde ali a gente compartilha semanalmente algumas ideias, alguns insights e o feed também desse podcast que a galera pode conferir por lá. Hoje, mais uma vez, eu trago um convidado, um amigo, que já esteve aqui num programa anterior, que é o Lucas Cunha. O Lucas, que hoje é doutorando em design pela Escola Superior de Desenho Industrial, a ESD, ligada ao ERJ. O Lucas, desde 2013, ele dedica-se ali a estudar, né, a relação entre o design e a administração pública, vendo ali como é que o design pode ajudar nos projetos, no desenvolvimento de políticas públicas. Atualmente, o Lucas é coordenador de ambientes de inovação na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Lucas, bem-vindo mais uma vez. Oi, Bruno, bom dia. Grande prazer estar aqui novamente no podcast. Hoje a gente está aqui para falar sobre os desafios do ecossistema empreendedor brasileiro. A gente sabe, né, que muito se fala sobre empreendedorismo, porém a gente tem uma série de desafios, particularmente no Brasil, né? A atitude empreendedora tem seus desafios por natureza, e aqui no Brasil tem, vamos dizer assim, uma camada extra, vamos colocar assim, um nível hard ali de desafios. Hoje, você que trabalha justamente coordenando esses ambientes de inovação e de empreendedorismo, quais são as principais dificuldades, Lucas, que você vê o nosso empreendedor enfrentando? Bem, Bruno, acho que aproveitando um pouquinho esse gancho, né, acho legal contextualizar sobre o trabalho que eu faço dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Legal. Até para poder falar um pouco sobre essa perspectiva, que é uma perspectiva fluminense, no final das contas, né? Sim. A atuação que eu tenho muito a nível estadual. Se a gente for pensar dentro da Secretaria, hoje a gente tem uma unidade, que é uma subsecretaria, que ela é de cooperação do setor tecnológico inovativo. E basicamente essa subsecretaria, onde eu tô alocado nela, a nossa função é estabelecer pontes entre os atores que compõem o ecossistema de inovação aqui no Rio de Janeiro. E eu te digo por que eu acho que essa é uma grande questão, acho que essa é a grande dificuldade que precisa ser abordada sistemicamente, pelo menos a nível de políticas públicas, né? Você se refere a essa conexão entre as partes envolvidas aí no processo? Exatamente, essa conexão entre as partes envolvidas. Por que eu falo isso? No Rio de Janeiro, a gente tem universidades de ponta, a gente tem alguns mecanismos de geração de empreendimentos inovadores, né? E vamos pensar, por exemplo, nos programas de aceleração, os programas de incubação que tem aqui no estado do Rio também. Enfim, existe uma série de dispositivos possíveis aqui dentro. O Rio de Janeiro já foi capital federal, então ele também tem uma institucionalidade muito forte, né? Se a gente for pensar que a FINEP está no Rio de Janeiro, o BNDES está aqui no Rio de Janeiro, então quer dizer, existe uma condição muito forte para que se desenvolvam negócios no Rio de Janeiro, mas a articulação desses fatores institucionais ainda é muito precária. Então, você vê que cada um desses atores conduz políticas individualmente, conduz ações individualmente, conduz programas individualmente, e pouco a gente consegue fazer de forma efetiva levar isso para os empreendedores no final das contas, né? Então, por que um ente X está fazendo um evento numa data que um outro ente também está fazendo na mesma data, né? Então, como que a gente articula e potencializa essas ações do ecossistema de inovação aqui no Rio de Janeiro especificamente? Então, acho que o debate parte um pouco por aí, né? O empreendedor, ele não vai ter tempo de estar em 74 lugares ao mesmo tempo. Sempre tem um meetup que a comunidade organizou, tem um evento que uma agência de fomento organizou, enfim, existem muitas coisas acontecendo em paralelo e pouca informação concentrada e direcionada para esse empreendedor. Então, acho que é por isso que eu digo que trabalhar nas pontes, trabalhar na interação, é um problema essencialmente de interação. É um caminho para a gente poder estar... É um grande desafio a ser resolvido aqui no ecossistema do Rio de Janeiro, especificamente.
a gente poderia colocar aqui essa questão da articulação entre os atores que compõem um ambiente empreendedor, podem estar ali na essência do sucesso desse ecossistema. Se a gente pegar outros exemplos de regiões onde esse ecossistema empreendedor se desenvolveu de maneira esplêndida, se eu pegar o caso clássico do Vale do Silício, ou agora como a gente tem Florianópolis, né, também aparecendo aí como um polo ligado à inovação e empreendedorismo, a gente pode ter aí como base de sustentação desses ecossistemas essa questão da articulação. Sim, a articulação ela é um fator fundamental, né, junto de outros fatores, né? A gente está falando de grau de investimento, tem outras questões que estão envolvidas aqui também, né? Como é que esse conhecimento circula no ecossistema e por aí vai. Mas se a gente for pegar, por exemplo, o caso de Florianópolis, que você citou agora, né? Florianópolis ela vem de uma série de políticas públicas para inovação que culminaram nessa situação hoje de ser um grande centro de empreendedorismo, um centro de startups, um grande ecossistema inovador aqui no Brasil. Se a gente for pensar desde a década de 70, se eu não me engano, Florianópolis já vem desenvolvendo as suas instituições, o seu sistema de inovação de uma outra forma, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente não tem isso bem definido ainda. Existe um projeto de lei que está tramitando hoje dentro da LERJ, que é da nova lei de inovação, nova lei estadual de inovação aqui para o Rio de Janeiro. E uma das previsões que está colocada nesse projeto de lei é exatamente a criação de um ecossistema de inovação. A criação de um sistema de inovação, né? Legal. E é um sistema de inovação que a gente já está falando de trazer atores, tanto estaduais, quanto uma ponte também com outros atores, são atores federais e por aí vai. Dentro desse cenário todo, para o empreendedor, o camarada que está começando um negócio, a gente poderia presumir que em muitas situações ele acaba se sentindo bastante isolado, já que cada ente ali tem a sua própria política, a sua própria dinâmica, e não necessariamente isso também é muito acessível. A gente poderia dizer que falta, às vezes, um suporte de base aí para esse empreendedor que está começando, ou já superamos essa fase? Olha, Bruno, essa é uma boa pergunta, tá? Eu não diria que essa fase está 100% superada, mas eu diria que talvez seja um dos espaços de atuação que a gente tenha maior efetividade. Por que eu estou te falando isso, né? Vou te dar 2 exemplos. O Iniciativa Jovem, que é um programa da Shell, que é um programa mundial, ele acontece aqui no Rio de Janeiro também. Por exemplo, é um programa de capacitação de empreendedores, especificamente. A gente está falando de geração de negócios, né? Mas a gente está falando de como você potencializar essa atitude empreendedora, incutir esse pensamento empreendedor, desenvolver esse pensamento empreendedor no indivíduo. Ele já existe aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, entre 15 e 20 anos ele já está rodando. Já tem um bom tempo. Já tem bastante tempo. O Startup Rio, por exemplo, ele já está... Posso ter falado uma besteira com o tempo, tá? Mas eu acho que é bem isso mesmo. O Startup Rio, por exemplo, que é do governo do estado, ele atua num gap semelhante, né? Então a gente está falando de que ele é um sistema de pré-aceleração, o empreendedor vai chegar ali com uma ideia do que ele acha que deveria ser aquele negócio, e a partir dele ele vai aprender a conformar um negócio a partir daquilo. Então, oportunidades para os empreendedores tomarem contato com esse mundo do empreendedorismo. A Secretaria de Cultura também tem o Rio Criativo, que trabalhava na chave de incubação, enfim. Então, oportunidades para o empreendedor entrar nesse mundo do empreendedorismo, existem algumas aqui. Eu diria que o maior gap está no momento em que a gente vai tentar escalonar essas empresas. Por quê? A gente sabe que para você começar um negócio, você não precisa de um capital tão grande, porque existem... a gente até brinca, né, que quando o empreendedor ele está tentando validar o mínimo produto viável dele, talvez não seja de muito dinheiro que ele precise. Ele precisa mesmo de bastante conhecimento, bastante rede, e precisa errar rápido para ele poder chegar em alguma coisa que ele possa, aí sim, investir esse capital e escalonar essa possível solução que ele está produzindo, né? Mas agora, os mecanismos intermediários, quer dizer, eu saí de uma fase, eu já não estou mais na ideação da minha empresa, o meu negócio já está funcionando. E eu preciso transformar isso numa scale-up. Como é que a gente injeta dinheiro nesse negócio para ele
ele superar aquela curva do Vale da Morte especificamente, né? Então, esse ponto, para mim, hoje é o ponto mais crítico, porque a gente desenvolve o empreendedor, a gente aporta alguns recursos no desenvolvimento desses negócios, desses empreendedores, mas eles sozinhos não vão, dificilmente conseguem ultrapassar um determinado ponto. Então, como é que a gente faz para eles terem acesso a esse capital, a esses investimentos, ou a outros programas que possibilitem que esses negócios sejam escalonados de uma outra maneira? Então, acho que num momento posterior, né, a esse contato do empreendedor com o mundo do empreendedorismo, acho Sim. que aí está a maior dificuldade, como consolidar esses negócios e como escalonar esses negócios. E, de certa forma, a gente está falando aí de acesso ao capital, né? De uma certa dificuldade em acessar um capital, assim, mais robusto para fazer esse negócio disparar de vez, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, sempre há essa discussão da questão de empreendedor, o camarada ter o perfil empreendedor, ele precisa necessariamente ter acesso ao capital. Isso excluiria, de repente, as pessoas jovens que estão numa situação de mais baixa renda ou que estão numa situação menos favorecida, excluiria eles automaticamente de empreender. Então, eu vejo que isso muitas vezes é colocado como um impedimento para que você trabalhe essa cultura empreendedora entre determinadas camadas da sociedade. Acaba sendo um discurso muito focado, vamos colocar aí, para uma galera de classe média em diante. Que a galera, né, em classes menos favorecidas que essa não teria muita oportunidade de empreender. Isso, na tua visão, se comprova na prática? De fato, esse mínimo acesso a algum capital ali, ele é sempre necessário, ou se prova o contrário, que na verdade existem sim possibilidades, é claro, com todas as suas limitações, mas que seria favorável que a gente incentivasse essa cultura empreendedora em todas as camadas da população, e de repente não só pensar em efetivamente quem tem condições de criar um negócio já de cara mais estruturado. Como é que você vê isso? Olha, Bruno, eu acho que essa é uma excelente pergunta, tá? Eu acho que tem dois caminhos para a gente responder ela. Acho que primeiro pensar numa atitude empreendedora, né? O que isso poderia fazer para um indivíduo especificamente. E um segundo caminho da gente pensar em como é que nas possibilidades desse indivíduo transformar uma situação, um problema em um negócio, vamos colocar assim, né? Legal. Acho que se a gente for pensar no primeiro caminho, quando você está falando de você encorajar uma atitude empreendedora, você está encorajando uma outra lógica, uma outra forma de pensar que é muito bem-vinda a qualquer indivíduo, tá? Por que eu estou falando isso? O empreendedor ele não tá se concentrando sempre nos objetivos finais a que ele quer chegar, mas ele está o tempo inteiro experimentando durante o caminho para descobrir as possibilidades que ele tem de desenvolver o negócio. Então, esse pensamento de você se concentrar nos meios para daí você descobrir quais são os objetivos finais, isso, sem dúvida, é uma contribuição que pode ser feita para qualquer profissional, independente da área de atuação que ele esteja trabalhando. Legal. Então, acho que você ter uma formação empreendedora, ela é desejável, de alguma maneira. Agora, seguindo pelo segundo lado da pergunta que você fez, eu acho sim que a dificuldade de acesso ao capital ela pode ser muito restritiva, principalmente se a gente for considerar a natureza do empreendimento, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que você empreender com serviço, empreender com produto são coisas radicalmente diferentes. Verdade. O grau de investimento que você vai precisar fazer para você... vou pensar um pouco mais sobre dentro da minha caixa, né? Que eu sou, no final das contas, eu sou designer também, né? Se for pensar num negócio criativo também, ou pensar no desenvolvimento de imobiliário, você tem que ter um mínimo para você poder investir para um mínimo de capital de giro. Quer dizer, existe uma restrição para você poder fazer isso acontecer, né? E eu acho que é aí que entra a importância de você ter, por exemplo, programas de Estado, como a gente já tem alguns hoje, que possibilitam que esse empreendedor ele comece o empreendimento dele já tendo algum tipo de alavanca para poder experimentar. E aí, a partir daí, ver se é possível ele se consolidar ou não. Então, dando mais um exemplo do Startup Rio, né? O
Startup que nas últimas edições, ele estava injetando em cada um dos negócios R$96 mil. Não é uma quantia enorme? Não. Mas ele também não é o primeiro programa que essa pessoa, ou esse empreendedor, ele vai parar na final das contas. Ele é um programa de pré-aceleração, certo? Sim. Então, é o suficiente para você poder validar uma solução tecnológica, por exemplo, 96 mil? Sim. Para você chegar a um MVP, possivelmente é. Até porque existe um grande aprendizado antes de você, de fato, começar a programar um site, ou você programar um aplicativo, ou até um hardware, seja, né? Então, a importância desse tipo de mecanismo, exatamente para a gente poder apoiar esses empreendedores de baixa renda, é importantíssimo. E uma coisa que eu vejo que vem acontecendo agora, já nos últimos 2 anos, né, é a importância, o reconhecimento da importância de levar esses programas para o interior do estado do Rio. Legal. Porque no final das contas, né, não adianta você ter um mecanismo que dê esse acesso a capital, que dê essa oportunidade, mas ele se concentre dentro da maior cidade do estado do Rio de Janeiro. No final das contas, acabaria um pouco dentro daquele discurso que você colocou no início do jovem de classe média alta, que tem a oportunidade que consegue ele consegue pegar um metrô para ir ali, ou consegue ir de bicicleta até o espaço onde ele pode fazer um empreendimento, onde ele está com o empreendimento incubado. Está tudo muito mais acessível para ele, né? Acessível, é diferente da realidade, por exemplo, de alguém que tem que pegar 2 trens para poder chegar ali e empreender, né? Tem que querer muito, né? Então, verdade. Enfim, eu diria que é muito importante que esses programas dessa natureza tenham grande capitalidade dentro do Estado. Aí sim a gente está democratizando o acesso a esse conhecimento, a esses recursos e fomentando o desenvolvimento de outros ecossistemas que não sejam ecossistemas da própria cidade do Rio de Janeiro, né? Vamos pensar dessa maneira. Legal. Lucas, para a gente fechar com chave de ouro, que dicas você daria hoje para quem está pensando em empreender, está vivendo aí, estamos no meio de uma quarentena, com uma possibilidade aí, acho que já até quase que confirmada de lockdown, né? Estamos gravando hoje, é dia 8 de maio, só para a galera se situar, não é a mesma data em que vai ao ar o programa, né? Mas só para a galera se situar no tempo aí, no espaço. Que dicas você daria hoje para quem está pensando em empreender e começando a desenvolver um projeto? Bruno, essa também é uma excelente pergunta, tá? Porque a pergunta de $1 milhão. Essa pergunta de $1 milhão, porque se a gente tivesse tendo essa conversa 3 meses atrás, acho que minha resposta seria um pouco diferente, né? Mas pensando nesse momento de Covid, né, que é um momento de muita incerteza, que tem muita gente falando já de uma pós-normalidade, e ainda existem poucas definições do que é essa pós-normalidade, eu diria que esse é um momento para você, de fato, planejar muito antes de aprender qualquer coisa. Investiga um assunto a fundo, imerge nele, faça uma imersão nele por completo, levante essas possibilidades, procure programas de capacitação, por exemplo, vou dar um exemplo, né? O programa Inovativa Brasil estava aberto até pouco tempo atrás as inscrições, são programas online que o empreendedor ele vai ter acesso a uma educação básica de empreendedorismo. Enfim, eu acho que esse é um momento para você se preparar muito mais como indivíduo do que você investir ou começar a aportar o seu capital em um novo negócio, né? Em tentar validar em tentar desenvolver soluções e por aí vai, né? Então, acho que é o momento da gente pesquisar muito mais, investigar problemas, criar relações e buscar esses mecanismos de apoio que já existem. A Endeavor tem muito material sobre empreendedorismo gratuito também, quer dizer, entra mais na educação empreendedora para quando a gente superar esse momento, você tenha mais oportunidade de identificar possibilidades de atuação para você e possíveis novos negócios. Eu pensaria por aí. Muito bom. Lucas, deixa seus contatos aí para a galera que quiser te seguir, acompanhar o seu trabalho. Como é que faz? Eu sou bastante ativo no LinkedIn, principalmente, Bruno. linkedin.com/lucasmncunha. Vou deixar meu e-mail também para quem quiser fazer contato, lucasmdemonte, n de nascimento, cunha, @gmail.com. E estou à disposição. Show de bola. Lucas, te agradecer aí mais uma vez por essa brilhante participação. Obrigado aí por contribuir com mais esse episódio. Esse foi o Talk to Biz de hoje. Eu vou ficando por aqui.
Meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais redes sociais também, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas para a gente gravar aqui no podcast, mandar o feedback de vocês, que é sempre legal de receber. Quem quiser seguir o nosso podcast, assinar o feed desse podcast, estamos disponíveis no ecossistema Android, em Google Podcast. Quem é usuário Apple, também lá no aplicativo de podcast do iPhone. Quem está acostumado a ouvir sua música pelo Spotify, pelo Deezer, também estamos por lá. Ou diretamente no site do Anchor, você pode encontrar, basta digitar lá por Talk2Biz. Deixe sempre o seu like, se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu comentário e dê o seu like, ajudando o Talk2Biz a chegar a mais e mais ouvintes, a mais e mais pessoas. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.